Boa noite, sejam bem-vindos à família Avalanche. É uma honra servir ao Senhor. E hoje eu vou ler o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 5. João, capítulo 5, versículo 5. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia e pelo alimento que o Senhor nunca deixou faltar em nossa mesa. E que o Senhor possa abençoar este culto. E em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, Senhor. Amém. Que nós possamos estarmos realmente ligados com Jesus Cristo, rendidos aos pés da cruz, porque somente com Ele é possível nós vencermos o mundo, como foi lido aqui. Só vence o mundo aquele que está em Cristo. E que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, nos encher do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa viver a plenitude do que o Senhor tem para cada um de nós. Aleluia. Tu
até transbordar. Até transbordar. Nós queremos a tua glória. Nós precisamos tanto, tanto, tanto ser cheios do teu Espírito. Encha-nos, encha-nos, encha-nos essa noite. Encha-nos nesse dia. Encha-nos amanhã, depois e depois. E até o dia em que o Senhor fizer chamada ou que Jesus vier buscar a sua igreja. Encha-nos, Senhor. Encha-nos, encha-nos em nome de Jesus. Boa noite mais uma vez, paz seja com cada um de vocês. Como é maravilhoso estarmos aqui, como é maravilhoso estarmos na presença do Senhor. Como é maravilhoso clamar para que Ele nos encha. Como é maravilhoso nós podermos falar, enche-me de Ti, enche-me de Ti, Senhor, até nós transbordarmos. Derrama a Tua glória, encha cada um de nós essa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos capítulo 15. Perdão, Atos 13. Atos 13, a partir do 49. Falei errado, não é 15, é 13. Amém. Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor, para orarmos. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 49, diz o seguinte: a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles, e foram para Icônio.
Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Oremos. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, por termos a honra de Te buscar, a honra de falar contigo, a honra de podermos ler a Tua palavra, onde o Senhor fala conosco, a honra de podermos Te adorar e de podermos, Senhor, falar diretamente contigo através da oração, como estamos fazendo agora. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado com cada um de nós. Obrigada pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigada por esse culto, pela Tua presença maravilhosa. E obrigado por podermos ter a chance de sermos cheios do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por termos a chance de sermos alegres em Ti. Pai, vai falando no coração de cada um essa noite. Que não sejam as minhas palavras, que não seja a minha boca, mas que seja o Senhor. Que o Senhor venha tocar em cada coração. Que o Senhor toque em cada coração que está aqui presente. Que o Senhor toque em cada coração que está online nos assistindo. Que essa gravação, Pai Santo, possa chegar até as pessoas que estão precisando ouvir, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toca em cada pessoa que está ouvindo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, como nós acabamos de ler, em Atos 13, a partir do 49, eu vou ler mais uma vez, porque eu gosto de dar ênfase. Diz o seguinte: a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram. Gente, não é nem os gentios, são os judeus. Os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa palavra que o Espírito Santo de Deus quer trazer para nós nesse culto, nessa noite. Que palavra mais tremenda, que palavra poderosa, que palavra que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Essa palavra, ela tem tudo a ver com o que a gente tem vivido nesse tempo. Aqui a gente não está falando especificamente da perseguição, também da perseguição, mas não exclusivamente da perseguição. Aqui a gente está tratando algo muito além. Vamos trazer essa palavra para os nossos dias de hoje. Vamos trazer essa palavra para o que a gente tem vivido hoje em dia. Vamos trazer essa palavra para o que nós temos vivido no mundo. Nós estamos vivendo momentos extremamente difíceis. Aqui os discípulos do Senhor, eles estavam sofrendo perseguição. Eles estavam sofrendo perseguição e não era de gente pequena, era de peixe grande. Era perseguição de gente importante. E não era perseguição daquele povo que não foi escolhido por Deus. Pelo contrário, era perseguição da nação santa, povo santo de Deus, dos judeus, do povo de Israel. O povo de Israel estava perseguindo os discípulos de Jesus. Porque ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Então, quem seguia Jesus sofria retaliações, perseguições. Eles eram maltratados, eles eram açoitados, eles eram perseguidos, eles eram presos. Alguns foram mortos de maneira brutal. E no meio de tudo isso, quando a gente chega no versículo 52, a gente não lê que os discípulos estavam cansados, estavam chateados, tristes e detonados, não. A gente lê que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Oh, glória. Nós estamos vivendo um período que para mim é um cenário de guerra. Você pode concordar ou não comigo? Mas quando eu olho o cenário que a gente tem vivido, é um cenário de guerra. É um cenário onde pessoas estão indo embora. É um cenário onde cada vez que a gente vê uma pessoa que está indo embora,
Hoje pela manhã eu recebi a notícia de mais uma pessoa que foi se encontrar com o Senhor. Eu nem sabia que ela estava internada. Eu nem sabia que ela havia contraído esse vírus. E eu só fiquei sabendo hoje pela manhã que ela havia falecido. Uma senhora tão simpática, tão sorridente. Uma senhora serva do Senhor. E hoje, nesse momento, ela está vendo o Pai face a face. Glória a Deus. Eu sei que a família chora. Eu sei que tem pessoas chorando. Nós estamos chorando pelas pessoas que nós amamos que estão partindo. Estamos em guerra, sim. Estamos tendo baixas nessa guerra, sim. Assim como os soldados, quando estão na guerra, quantas baixas eles têm no meio do campo de batalha. Nós estamos no campo de batalha. Estamos em guerra. Esse vírus veio como algo devastador e que deixou o mundo inteiro em guerra. O mundo inteiro sendo devastado, tendo perdas. Perdas de pessoas amadas, perdas de empregos, falência, fome. A violência aumenta, porque nessa época de quarentena, onde as pessoas são obrigadas a ficar dentro de casa, infelizmente aumentou demais a quantidade de violência intrafamiliar. Quanta coisa terrível nós temos vivido. Quanta luta nós temos vivido. E se a gente parar para pensar, como é que a gente está reagindo a tudo isso? Será que nós estamos detonados, cabisbaixos, jogados, cansados, prostrados, frustrados, decepcionados, cheios de tristeza, de dor, de lamento? Ou será que nós estamos agindo como os discípulos, cheios de alegria? Ah, você tá, vamos falar até na gíria, você tá tirando, né, pastor? Que você tá me falando que dá pra gente ser feliz? Dá pra ficar cheio de alegria nesse momento? Ah, não dá. Ah, dá sim. Dá, porque a Bíblia nos fala que enquanto eles sofriam perseguições, enquanto os discípulos sofriam perseguições, a palavra do Senhor ela estava se espalhando. E eles estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Você quer ser alegre no meio da tribulação? Você quer ter alegria no meio dessa guerra? Você quer viver a plenitude da alegria no meio disso que a gente está vivendo, dessa pandemia? É possível? É. Só com um jeito. Se você estiver cheio do Espírito Santo. Porque o versículo é claro. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Não é possível ter alegria se não estiver cheio do Espírito. Só é possível estar com essa alegria vinda do céu quando a gente está cheio do Espírito Santo. Mesmo em meio à dor, à incerteza, a não saber como será amanhã, não saber como vai ser o dia de amanhã. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Vou estar vivo ou não vou? Minha família vai estar viva ou não vai? Os meus parentes, as pessoas que eu amo? Eu vou ter dinheiro ou não vou? Eu vou ter casa ou não vou? Vou ter comida ou não vou? Como é que vai ser? Não sei. Mas eu me alegro no Senhor. Porque quando a gente busca essa alegria do alto, é a alegria certa. Pode ter certeza dessa alegria. Busque no Senhor. Busque estar cheio do Espírito Santo. Nós cantamos aqui no início desse culto: enche-me até transbordar, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar, derrama a tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, 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 enche-me. Sabe? E eu quero te perguntar. Eu quero ser direta e reta com você. Não é para mim que você tem que responder, até porque quem sou eu? Responda primeiramente para você e responda para Deus. Como é que está o seu tanque neste exato momento? O seu tanque está vazio de quê e cheio do quê? Como assim vazio do quê e cheio de quê? Porque inevitavelmente o nosso tanque ele vai estar cheio de uma coisa e vazio de outra. Ele sempre vai estar as duas coisas. Ou ele vai estar cheio de nós e vazio do Espírito Santo, ou ele vai estar cheio do Espírito Santo e vazio de nós. E aí, qual é a tua escolha hoje?
O que você escolhe abastecer o teu carro hoje? O teu tanque, o teu reservatório? E aí? O seu tanque está cheio de medo, incerteza, dúvida, ira, mágoa, rancor. Está cheio de inveja, está cheio de maldade, está cheio de desconfiança, está cheio de vingança. Está cheio de quê o seu tanque? Ou será que o seu tanque está cheio do Espírito Santo de Deus? Só aquele que pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Aquele que nos dá alegria. Aquele que é capaz de nos manter alegres, mesmo em meio a esse cenário de guerra. E aí? Em qual das situações você se identificou? O seu tanque está vazio do quê? O seu tanque está cheio do quê? Eu tenho certeza que você cantou junto com a gente. Enche-me, 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 enche. Mas e aí? Deixa eu te contar um segredo. Essa palavra de agora, ela não é para esse culto. Ela não é para esse momento. Ela não é para essa quinta-feira, apenas dia 25 de março de 2021. Essa mensagem é para ela começar a partir do momento que acabar. A partir do momento que esse culto acabar. A partir do momento que as luzes se apagarem. Que o mover passar. A partir do momento que vierem todas as emoções do que você tem vivido. Que você começar a entrar de novo nas redes sociais, que você for assistir televisão, que você for jantar, que você for conversar com alguém. Eu não sei o que você vai fazer a hora que acabar de ver essa mensagem. A hora que esse culto acabar, eu não sei o que você vai fazer. Mas é aí que o culto começa. É aí que essa palavra tem que começar a fazer efeito na tua vida. Aleluia. Não é agora enquanto você está me ouvindo. Não é enquanto está gostoso cantar, enche-me, enche-me, enche-me. É tão gostoso cantar isso. Eu amo cantar isso. Mas e aí? Você verdadeiramente se deixou encher do Espírito Santo? Você verdadeiramente se deixou encher? Verdadeiramente você deixou? Verdadeiramente você está cheio até transbordar do Espírito? Só quando a gente verdadeiramente se deixa encher do Espírito Santo até transbordar, é possível viver essa alegria. Aí é possível viver essa alegria. Só assim a gente vive isso. Gente, hoje está muito quente, a garganta seca muito. Então eu vou beber bastante água aqui. Tem um pouco ainda. E... a gente consegue sim ser feliz. Mesmo chorando. Mesmo perdendo. Mesmo na incerteza. E o Espírito Santo de Deus, ele me falou o seguinte. Ele ministrou no meu coração de que tem muitas pessoas que elas estão com muito medo. Pessoas estão apavoradas. Pessoas estão desesperadas. Pessoas estão extremamente inseguras e extremamente temerosas referente a tudo isso que nós temos vivido. Só que sabe qual é a questão? É que quando a gente deixa o medo dominar, o nosso tanque ele começa a esvaziar do Espírito e se encher do medo. Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E não tem como você deixar o seu coração cheio de medo e de Espírito ao mesmo tempo. Não tem lugar para as duas coisas. Ou você se enche do Espírito ou você se enche de medo. Qual é a tua escolha essa noite? Você escolhe viver cheio de medo da incerteza do que está para acontecer, do que está acontecendo? Ou você prefere se encher do Espírito Santo e deixar ele te guiar?
Eu não estou falando aqui de responsabilidade. Eu não estou aqui falando que a gente não tem que respeitar as coisas. Lógico que tem. Só que a gente não pode deixar o medo dominar. Sabe por quê? Porque independente de você ter medo ou não, o que vai prevalecer na tua vida é a vontade de Deus. Você estando com medo ou não, se for para você pegar, você vai pegar. Se for para você não pegar, você não vai pegar. Se for para você pegar de maneira leve, vai ser. Se for de maneira grave, vai ser. Se for para ir embora, você vai ou não. Independente do teu medo, desculpa falar, mas é uma verdade. E segunda-feira, eu recebi a notícia de que o esposo da minha prima, que é pastor, ele estava no telhado da igreja, verificando como é que estava a situação do telhado, porque eles teriam que contratar uma empresa para consertar. Eles queriam ver se daria para eles consertarem ou se precisaria da empresa. E aí, a telha cedeu. E ele sofreu uma queda de 10 metros. E a hora que eu olhei aquilo, eu falei, como assim 10 metros? Ele sofreu uma queda do telhado. Ele caiu dentro da igreja. Uma queda de 10 metros. Onde os bombeiros correram para socorrê-lo. Tem foto, inclusive, dele naquela esteira, com aquele negócio na cabeça, no pescoço. E aí, a minha prima colocou assim, ele teve apenas ferimentos leves, ele só tá com um pouco de dor, um braço enfaixado. E ele tá bem. Ele não quebrou nada. Ele tá inteiro. 10 metros. Aí eu cheguei pro apóstolo e falei, mozão, não era a senha dele. Eles são uma igreja que eles se uniram para toda semana, toda segunda-feira eles estão dentro de uma comunidade extremamente carente. Uma comunidade que não tem dinheiro nem para comer, quem dirá para máscara, quem dirá para álcool. Em gel ou álcool, sei lá de que jeito. Você acha que eles têm dinheiro para isso? Mal tem sabonete dentro de casa. Não tem nem sabonete, que dirá álcool em gel, que é caro. E aí eles estão toda segunda-feira nessa comunidade, distribuindo sopa, pão, achocolatado, água. Toda segunda-feira eles estão lá. Em meio a essa pandemia, eles não pararam. Eles já faziam isso antes e eles continuaram durante toda a pandemia. E em momento algum eles foram acometidos desse vírus. Toda semana eles estão ali e nenhum deles foi acometido por esse vírus. Teve uma época que eles estavam ganhando, acho que 300 marmitas por dia, distribuindo, indo buscar no centro da cidade, levando para a comunidade na Zona Norte. As pessoas descalças, sem máscara, e eles entregando. E criança quer te abraçar, meu. Você vai deixar de abraçar a criança que está recebendo comida? Não, a criança está recebendo comida. Ela vai te abraçar, você vai deixar de abraçar ela? Eu abraço. Gente, e Deus está guardando todos eles. Ele caiu do telhado e está vivo. Não é a vez dele, não é a senha dele. Deus ainda tem propósito na vida dele. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Para você entender que não adianta você ter medo. A hora que for para você ir, você vai. Sabe por quê? Porque eu conheço também pessoas que seguiram à risca a quarentena. Seguiram aquele negócio de mal ir para o mercado. Eles evitavam até o mercado. E quando ia, entrava correndo e saía correndo. A família inteira pegou. Eles male iam no mercado e pegou a família inteira. Então, se for para ser, vai ser. Se não for para ser, não vai ser. O que você não pode deixar o medo te dominar. O que você não pode permitir é que o medo te domine. Se encha do Espírito Santo. Confia em Deus. E viva essa alegria que só o Espírito Santo pode dar. Aleluia. Viva essa alegria que só o Espírito Santo pode dar. Se encha do Espírito Santo e viva essa alegria. Viva essa alegria. Não tenha medo. Não tenha medo.
Espírito Santo de Deus, além dele nos dar essa alegria, além dele nos tirar esse medo, além dele nos ensinar isso, ele ainda, se a gente pegar no mesmo capítulo que a gente está, se a gente voltar no versículo 4, vamos voltar comigo. Atos 13, 4, diz assim: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, isso é o significado do seu nome, opôs-se a eles a tentativa de desviar a fé de procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Aleluia. Sabe o que acontece? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, Deus nos mostra quem são os feiticeiros. Deus nos mostra quem está sendo guiado e agindo através das trevas. Deus nos mostra onde a gente pode e onde a gente não pode ir. E eu vou dar alguns exemplos nossos aqui. Desde o início dessa pandemia, nós fizemos alguns cultos em alguns lares. E aí tiveram momentos que a gente orava. Aliás, todos os momentos a gente orava. E é que eu ia falar uma coisa. Em todas as vezes nós orávamos e falávamos: Pai, é pra gente ir? E Deus falava: pode ir. Então a gente ia. Só que porém tinham alguns momentos que a gente orava e falava: Pai, pode ir? E Ele falava: não, nesse lugar não é pra vocês irem. E nós não íamos. Isso é você se encher do Espírito Santo de Deus e confiar na direção dele. Confiar que mesmo em meio a isso tudo Ele vai te dar direção. Ele vai te mostrar onde está o erro. Ele vai te mostrar onde está o engano. Ele vai te mostrar onde está a doença. Ele vai te mostrar onde tem as trevas, onde Satanás está agindo. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Assim como ele fez com Paulo. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ainda fala: você vai ficar sem ver por um tempo. Não era permanente, era por um tempo. Por um tempo aquele homem que servia a Satanás ficou sem ver, para que o poder de Deus fosse ali manifesto através da vida de Paulo. Deus nos dá discernimento. O Espírito Santo de Deus nos dá discernimento. O Espírito Santo nos dá discernimento. Quer discernimento? Peça para Ele. Se encha dele. Se esvazia de você. Para de achar: eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo. Dane-se o que você pensa. Busca o que Deus pensa a respeito. Não interessa a minha, a tua opinião. A nossa opinião não vale de nada. Sabe quando a gente dá opinião demais? É porque está faltando o Espírito Santo. Quem fala demais, quem dá opinião demais, é porque está ouvindo de menos o Espírito. Não, chega, deu. Escuta o Espírito. E tem hora que a gente tem que falar: Espírito Santo, fala o Senhor com aquela ou aquela pessoa. Sabe? A gente tem que estar vazio da gente o tempo todo. O tempo todo. Só que eu quero falar uma outra coisa para vocês.
eu quero trazer para vocês uma parte que, além da alegria, além do discernimento, a gente precisa entender que no meio dessa pandemia nós temos poder. Você sabia que você tem poder? Sabe qual é o problema do crente? Sabe qual é o problema do cristão? Sabe qual é o problema da igreja de hoje em dia? É que não conhece o Deus a quem serve. Não conhece. A igreja não conhece o Deus a quem ela serve. Sabe por que bruxo voa na África? Ou sei lá, mas em que lugar que eles voam também? Porque eles conhecem o cão a que eles servem. Eles conhecem a quem eles servem. E a gente que serve o Deus que criou o cão, parece que a gente não sabe quem a gente está servindo. Não quer voar. Não quer voar. Não quer fazer quem está morrendo nessa epidemia levantar. Não sei. Gente, vamos ler no mesmo livro que a gente está. Vamos voltar no capítulo 5. Versículos 15 e 16. Atos 5, 15 e 16 diz o seguinte: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra, olha a minha sombra ali, ó, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluia. Primeiro, Pedro era tão cheio do Espírito Santo. Ele era homem como nós somos, ser humano como eu e você, com falhas como eu e você. Porém, ele se deixava ser usado. E aí, igreja? Você está se deixando ser usado pelo Espírito? Ou será que a igreja está dormindo? Literalmente. Eu acho que literalmente a igreja está dormindo. Em todos os sentidos. E... gente, olha isso. Se a gente pegar, que eu não lembro em que lugar está exatamente aqui no livro de Atos, mas fala que o lenço de Paulo curava. De tão cheio que Paulo estava do Espírito Santo. A sombra de Pedro curava porque ele estava cheio do Espírito Santo. Você acha que era a sombra ou que era o lenço que curava? Ou você acha que é o poder do Espírito Santo através desses homens que fazia isso? Aleluia. Por que vocês acham que as pessoas gastam milhares de reais, dólares ou qual seja a moeda do país para encomendar trabalho para detonar a vida dos outros? Ou para amarrar emocionalmente alguém? Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas acreditam no capeta. Senão não gastava dinheiro com isso. Você gasta dinheiro com o que você não acredita? Você gastaria 4, 6 mil reais para encomendar alguma coisa para travar a vida de alguém se você não acreditasse? Gastaria? Pois é. E por que é que a igreja não está se mexendo? Por que é que uma nação está desse jeito? Por que é que ainda existem tantos doentes? Por que é que essa pandemia não acaba? Porque a igreja não acredita no Deus a quem ela serve. A igreja não está acreditando. A igreja não tem noção do poder que está dentro dela. Sabe por quê? Porque é pregado assim, ó. Isso aqui aconteceu lá atrás. Os púlpitos
púlpitos estão dizendo que isso acontecia lá atrás. Os púlpitos estão dizendo que a Bíblia só presta para te prosperar. Os púlpitos estão dizendo um monte de coisa. Só que a verdade é que Jesus falou que nós faríamos obras iguais ou maiores às que Ele fez. Aleluia. Ele falou que Ele subiria, mas que Ele iria enviar o Espírito Santo, que Ele iria descer com fogo e com poder, que Ele nos batizaria com fogo e com poder. Glórias a Ti, Jesus. O problema é que a igreja não tem ideia do tamanho do poder que há dentro dela. Está na hora da igreja acordar. Domingo nosso apóstolo pregou aqui sobre pessoas serem curadas, sobre pessoas desenganadas nessa pandemia. A gente orar e as pessoas serem curadas. A gente está orando por alguns nomes que já estão tendo melhoras. Aleluia. Está na hora de crer. Está na hora de viver isso aqui. Em nome de Jesus. Está na hora de, quando o culto acabar, colocar em prática. Está na hora de, quando o culto acabar, você não sabe desligar o computador, o celular ou sei lá o que. Está na hora de, quando acabar, você falar: Senhor, me enche de verdade. Em nome de Jesus, Senhor. Me enche de verdade do Teu Espírito, por favor. Porque eu quero viver a plenitude do que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus, Senhor. A igreja precisa viver a plenitude. A igreja está vivendo no raso. A igreja não tem ideia do tamanho do poder dela. As pessoas que servem o cão levam mais a sério do que os crentes. A verdade é essa. Crente começa a fazer jejum, cansou de fazer jejum, come. Convivi com várias pessoas que quebravam o jejum e falavam pra mim: não conta pro meu líder que eu comi coxinha. Cansei de ver isso. Ai, não conta pro meu namorado, não conta pra ninguém. Agora, satanista, ele entra num jejum para destruir nós, pastores, as igrejas, o povo de Deus, e eles levam esse jejum a sério até o final. E a gente fica fraquejando. A gente malha faz jejum, e quando faz ainda quebra. Quem sobe no monte, os outros ainda tiram barato. Porque eu tô cansado de ver crente falando: nossa, vocês sobem no monte? Aí se sobe porque sobe, se não sobe porque não sobe. É um crente falando de um, outro crente falando do outro. Meu, acorda! Não é hora de ficar falando um do outro, não. É hora de buscar na verdade, na palavra. Aleluia. E eu quero te convidar a ler o livro inteiro de Atos e colocar ele em prática. Eu estou te fazendo um convite hoje. Leia o livro de Atos, do começo ao fim, e tenta pôr ele em prática na tua vida. Você vai ver como a tua vida vai mudar e como o teu redor vai mudar. Nós podemos curar enfermos, expulsar demônios. Nós temos todo o poder no mundo espiritual através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Porque o sangue de Jesus nos deu autoridade para isso. Então vamos crer nisso. Vamos crer nisso. Vamos viver isso. Vamos ser alegres no meio disso tudo, porque é possível sim. Porque quando a gente tem ideia do poder que há dentro de nós, você vai ficar triste. É para resistir o diabo, meu Deus. Chega de resistir a Deus, chega de resistir o poder dele, resista ao diabo que ele vai fugir. E se encha do Espírito Santo. Seja uma pessoa alegre em Cristo. Viva a plenitude do Espírito Santo na tua vida. Se encha do Espírito do poder que há nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nos enchermos do Teu Espírito verdadeiramente. Ajuda a gente a viver isso e não só falar. Ajuda a gente a, quando esse culto acabar, colocar isso em prática. A partir do momento que acabar esse culto. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cheios de Ti, a entendermos o tamanho do poder que há em nós. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos o tamanho do poder
através do Teu Santo Espírito que habita em nós. Aleluia, Senhor. Em nome de Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos. Encha-nos até transbordarmos. Encha-nos, Senhor. Encha-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar novamente essa canção? Aleluia. Que a gente possa dessa vez não apenas cantar essa canção, mas que a gente possa viver essa canção. Que a gente possa viver isso, essas palavras que a nossa boca vai falar. Cante de coração, cante vivendo isso em nome de Jesus. Tu provês o fogo
Encha-nos, Espírito Santo. Aleluia. Encha-nos, Deus, encha-nos essa noite. Até transbordarmos. Porque quando verdadeiramente nós estivermos cheios até transbordar, nossa sombra vai curar, os nossos lenços, os demônios vão bater em retirada. Em nome de Jesus. O povo do Senhor vai parar de ter medo de bruxo, ou seja lá do que for. Aleluia, Senhor. Em nome O teu povo vai parar de recuar. Ah, Pai, é inadmissível ver o teu povo recuando para o inferno. Encha-nos até transbordar. Faça um povo teu, Senhor, que esteja cheio até transbordar, para que quem bate em retirada seja o inferno. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. E que nós possamos ser um povo cheio de Ti, crendo no Teu poder, entendendo o poder que há em nós, e sermos um povo alegres e cheios do Teu Espírito. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça, a paz, as misericórdias, a ousadia do Senhor, o Espírito Santo, a alegria que vem dele, seja com cada um, hoje e todos os dias da sua vida. Amém, 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 amém e amém.